Paz do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. E no seguimento do nosso estudo, eu hoje queria falar convosco sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. A superioridade de Cristo sobre os anjos. E vamos ver o texto que está a partir do verso 5 até ao 14 do capítulo 1 de Hebreus. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo e de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os anjos são obras das tuas mãos. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos postrados aos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Só até aqui. Oremos, Senhor Deus. Graças te dou, Pai, por esta oportunidade que nos dás de mais uma vez estarmos aqui reunidos, nós aqui em casa e este povo assistindo através desta gravação a aprendizagem, Senhor, da Tua Palavra. Te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de poder abrir nas nossas mãos. Mas eu te peço agora, Senhor, nesta hora, que derrames o Teu Espírito, Senhor, ilumines os nossos corações, sossegues as nossas almas, tragas paz à nossa mente, levando cativo todos os nossos pensamentos, para que nós possamos entender e assimilar tudo aquilo que for aqui falado hoje. E que esta palavra se torne prática nas nossas vidas, para o nosso consolo, para a nossa segurança e para que possamos andar mais firmemente nela, Senhor. Que o abrir dos meus lábios e meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Amém e glória a Deus. Carta aos Hebreus. A superioridade de Cristo sobre os anjos. Nas duas mensagens anteriores nós vimos as introduções a esta carta, a introdução mais teórica e depois a introdução mais teológica, mais prática. E nós vimos que o autor, que nós desconhecemos, assim como os destinatários, nós apenas sabemos que eles eram hebreus, eram judeus, convertidos do judaísmo ao cristianismo, e por causa dessa conversão, eles começaram a sofrer perseguições, graves perseguições, a pontos de começarem a pensar, e outros fizeram-no, a pensar na apostasia, no afastamento da fé cristã em função do judaísmo. Eles queriam voltar atrás por causa da forte perseguição que eles estavam sofrendo. Então o autor, ele apresenta aqui Jesus Cristo como superior em tudo e em todos. Jesus está sentado no trono do universo. Jesus detém todo o poder e toda a autoridade. Jesus detém o nome sobre todo o nome. E neste texto, ele agora vai argumentar junto àquele povo que Jesus era superior até aos próprios anjos. Jesus, o Cristo, aquele que andou na terra,
Ele era superior aos próprios anjos de Deus. Mas deixe-me só fazer aqui uma breve introdução para que você possa se contextualizar no pensamento do autor de Hebreus. E eu queria lhe dizer que em todas as religiões, os anjos sempre tiveram um papel de veras importante. Na verdade, eles estão na origem de várias religiões como as que temos hoje, em pleno século XXI. Só para curiosidade, deixe-me só falar aqui 3 ou 4, para você ver que a partir dos anjos, a partir da ideia de anjo, a partir de alguma adoração a anjos, estas religiões, estas seitas religiosas, elas apareceram. Joseph Smith, lá nos Estados Unidos da América, um evangélico que um dia tem um sonho e nesse sonho lhe aparece o anjo Moroni e ele, a partir desse sonho, uma nova revelação que supostamente o anjo lhe deu, ele formou o mormonismo, os mormones. Gibril, ou o arcanjo Miguel, apareceu a Maomé anunciando o último evangelho de Deus e aí ele forma o islamismo. Um anjo anuncia também novas revelações a William Miller, um outro evangélico que tem este sonho, esta revelação e deturpa o evangelho, muda de rumo e ele forma a primeira seita, a primeira religião, que eram os milenitas. Ele aí, nessa visão, ele prevê a chegada de Jesus na década de 1840. É claro que Jesus não apareceu, ele não veio, mas ele forma com essa visão, com essa teoria, ele forma os milenitas e mais tarde aparece, a partir daí, o adventismo do sétimo dia. Em 1869, também um anjo aparece a Allan Kardec anunciando também um novo evangelho. E dessa forma ele fundou o espiritismo que nós conhecemos hoje. Mesmo dentro da cristandade, existem relatos de aparições de anjos, pessoas que afirmam tê-los visto em visões ou em sonhos. Muitos são também os sites na internet que revelam a existência de anjos. Como atrair os anjos? Como identificar o anjo da guarda ou o anjo do dia? Tudo isto aparece também na internet. Eles aparecem normalmente como seres invisíveis, celestiais e geralmente pintados como seres muito bonitos. Caras de angelical, caras de menino, muito formosos, muito, muito bonitos. E você vê, por exemplo, as pinturas antigas da Renascença, vê como é que estão os anjos pintados. Nas igrejas católicas você vê como é que eles aparecem todos pintados. Estes seres em pintura ou em estatuetas, elas preenchem um imaginário popular. Muitos são os filmes de anjos demonstrando-os o seu poder e a sua missão. Se você for ver os filmes de Hollywood, variedíssimos filmes falam de anjos, a sua missão, mostram o seu poder, enfim. Na época do surgimento da Igreja Cristã, estou a falar no primeiro século, não era assim tão diferente como hoje. Eu atrevia-me a dizer que era praticamente igual ou ainda um pouquinho pior. Porquê? Porque no judaísmo, a religião que o autor de Hebreus está combatendo ou está argumentando que não é válida, os anjos tinham e desempenharam também um papel muito importante. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, os anjos aparecem como ministros de Deus, enviados à igreja, ao povo, para abençoá-los e para levar adiante os planos de Deus. À parte de tudo isto, e isto é verdade, mas à parte disto, o judaísmo farisaico concebeu ideias
a respeito dos anjos que não se encontram detalhados ou não se encontram transcritos ou narrados no Antigo Testamento com essa devida clareza. E se nós formos ver a Atos 7:53, quando Estevão está sendo julgado e pronto a ser apedrejado, e ele tem um prólogo, ele tem um discurso desde a criação até aos dias dele, até ao dia atual. E no verso 53 de Atos 7 ele diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Os judeus estavam convencidos que até os próprios anjos entregaram a lei de Deus nas mãos de Moisés. Não foi Deus que entregou a lei a Moisés, mas sim Deus entrega aos anjos e os anjos a Moisés. Foi assim, não se sabe, não está escrito, mas eles entendiam assim. O próprio autor de Hebreus, aí no verso 2 do capítulo 2, ele diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, a lei farisaica, o judeu, ele colocava o anjo numa posição muito superior, numa função bastante importante. Ele colocava o anjo imediatamente a seguir a Deus. O anjo era o proclamador direto da vontade de Deus. E por esta mesma razão, a lei de Moisés, o Pentateuco, o Antigo Testamento, era tão importante para os judeus, era tão gloriosa. A lei das duas tábuas entregues pelos anjos ao povo. Os destinatários, sendo judeus, receberam a palavra apostólica, a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos, e eles se convertem ao cristianismo. Mas logo se tornaram perseguidos pelos seus compatriotas. E isto é importante nós entendermos isto. Porque os cristãos não são perseguidos por aquilo que eles são, ou por aquilo que eles parecem. Todo homem é perseguido pelo aquilo em que acredita, pelo aquilo em que ele proclama, pelo aquilo em que ele fala, que ele afirma. Essa é a causa da perseguição e nada mais. Ninguém o vai perseguir a si porque você é alto ou baixo, é magro ou gordo. Alguém o vai perseguir por causa daquilo em que você acredita. É aquilo que você acredita que gera a perseguição. Qual é o argumento que ele emprega, que o autor de Hebreus emprega para o seu propósito? O propósito de demover aquele povo a não retornar ao judaísmo. Ele afirma que a superioridade em Cristo, ou de Cristo, em relação ao judaísmo. É esta a base da sua argumentação. Ele vai dizer: Jesus é superior ao judaísmo e em tudo aquilo que ele envolve, a anjos, à lei, ao templo, aos sacrifícios, enfim, Jesus é superior. Por isso o autor faz algumas comparações que nós já vimos. Cristo é superior a Moisés, é superior a Arão e é superior aos levitas. O sacrifício de Cristo na cruz é superior a todo e qualquer sacrifício feito no templo ou outros narrados pela Bíblia. Mas em terceiro lugar, Cristo também, e é isto que nós estamos a ver hoje, Cristo também é superior aos anjos e está muito acima deles, muito acima da sua natureza, muito acima do seu nome. No texto lido, o autor apresenta textos do Antigo Testamento. Ele apresenta Cristo com toda a sua superioridade em relação aos anjos. A ideia é a seguinte: se os judeus acreditavam no Antigo Testamento e a tinham por palavra básica e final, então o autor de Hebreus vai pegar nesses mesmos textos em que eles acreditavam piamente e vai-lhes argumentar que Jesus é superior através desses textos do Antigo Testamento. Lembrar que a carta em Hebreus, cerca de 85% desta carta é baseada em textos do Antigo Testamento. Ele apresenta, por isso, uma série de comparações, de contrastes entre Cristo e tudo o resto, baseados no Antigo Testamento, para fundar essas mesmas argumentações.
E era preciso, era necessário. Mesmo pela razão que eu disse. Para o judeu, as Escrituras, a palavra dada por Deus a Moisés, ela era final, era única. Ela não podia ser alterada. Era base e regra de base prática para as suas vidas. Então, o autor de Hebreus pega nessa palavra, dada por Moisés, dada pelos profetas, os salmos. Ele pega nessas palavras e vai contrastar a ideia judaizante, a ideia dos judeus. Voltar atrás, meus queridos, era prejuízo. Voltar atrás naquela época, para aquele povo, era contradizer o próprio livro que eles acreditavam. Então, o primeiro ponto que eu queria falar convosco, a primeira comparação, ou o primeiro contraste, é a relação de Jesus e dos anjos com o próprio Deus. Qual era a relação de Jesus com Deus e a relação dos anjos com Deus? Vejamos o verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. É lógico que esta palavra, nós podemos procurar no Antigo Testamento, Deus nunca a falou aos anjos. Esta palavra foi dirigida diretamente ao Filho de Deus, a Cristo Jesus. E o autor cita nesta palavra, neste versículo 5, ele cita, por exemplo, os Salmos, o Salmo 2, nomeadamente. O Salmo 2, verso 7 diz: Proclamei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que é que Deus queria dizer com isto? Que o Messias do Antigo Testamento, aquele do qual o povo estava esperando, era o Filho de Deus. Era gerado em Deus. Aquele Messias que o povo estava esperando era a essência do próprio Deus. Era, como eu dizer, Deus de Deus. O autor cita também no verso 6 o livro de Deuteronômio. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Se nós virmos Deuteronômio, capítulo 32, verso 43, diz assim: Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Quando Jesus nasceu, Deus ordena aos anjos que o adorem. E isso também lá está em Lucas 2,13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Na presença do bebê Jesus estavam a milícia de anjos, os anjos, a milícia celestial de anjos, louvando a Deus. E louvando, por inerência, o próprio Filho. Mas a primeira diferença está na relação entre ambos. Jesus e os anjos com o Pai. Jesus é gerado em Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus de Deus. Os anjos são criaturas de Deus para adorar, para servir, para promover a obra de Deus. Mas a segunda comparação, que nos leva logo, na sequência daquilo que nós falamos, a segunda comparação é a posição ocupada pelos anjos. Qual é que é a posição que os anjos ocupam no céu ou no reino espiritual? Verso 7. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Anjos são meramente ministros de Deus. Anjos, a posição do anjo é ministro, é servo, é um que promove a obra de Deus. Salmo 104,4 diz:
faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Foi o verso 7, foi onde o autor foi buscar esta citação. Eles estão ao serviço de Deus, rápidos como o vento e poderosos como o fogo. Eles são poderosos, eles são rápidos, eles são fortes, eles são inteligentes, mas não passam de ministros para o serviço de Deus. E no verso 8, o autor continua ainda mostrando o contraste. O verso 8 diz: mas acerca do Filho, os anjos são ministros, rápidos como o vento e poderosos como o fogo. No verso 7. Mas no 8 ele diz: mas acerca do Filho, ou seja, em contraste com o Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o contraste é mais do que evidente. Os anjos servem. Os anjos são ministros. O Filho reina sentado no trono, com um cetro de equidade. Os anjos são vassalos, são escravos. O Filho tem o reino. E o reino de Cristo não é um reino qualquer, é um reino de justiça, é um reino de equidade. Por isso é que ele diz o cetro de equidade, final do verso 8, é o cetro do seu reino. Cetro é o bastão que o rei usava, símbolo da sua autoridade e símbolo do seu poder. Só o rei usava esse cetro. E temos lá a história de Esther, a história não de Esther, e agora não me lembro, não é importante, em que ela, a rainha, foi para ir à presença do rei, era necessário que ele apontasse o seu cetro, porque se ele não apontasse o seu cetro, isso significava morte. Jesus, meus queridos, era cheio do Espírito Santo, do princípio ao fim. Ele recebe aqui na terra a alegria e gozo em toda a sua plenitude. A alegria e gozo do Pai em toda a sua plenitude. Mas ele também recebe o Espírito do Pai, que era o seu, em toda a sua plenitude. Porquê? Porque ele amava a justiça e aborrecia a iniquidade. E é por isso é que Deus lhe deu um reino. E nesse reino os anjos o servem. Os anjos o adoram. E o adoram porquê? E isto temos agora o nosso terceiro ponto. Dos versos 10 ao 12, que tem como referência a sua própria natureza. A própria natureza de Cristo. Repare, Jesus é eterno. Diz aí que no verso 12, também qual manto os enrolarás. Vamos ver os versos 10 ao 12. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Portanto, aqui dá referência à eternidade de Jesus. Jesus era desde a eternidade, no princípio das coisas. E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Agora olhe, tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Então, Cristo é eterno. Eu sei que você já está perguntando, até os anjos não são? Já lá vamos. O Salmo 102, verso 25 diz: em tempos remotos, lá no princípio, lá na eternidade, lá nos tempos muito longínquos, num passado muito longe, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, os céus e a terra,
perecerão, mas tu permaneces, Cristo permanece. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Por acaso, eu já não li isto? O Salmo 102, verso 25, 26 e 27 é o que o autor de Hebreus apresenta como argumento ao povo judeu, para que não volte atrás. Porque ele está apresentando a própria Escritura que eles acreditavam. O verso 10 ao 12 é a citação do Salmo 102, dos versos 25 ao 27. Agora, a pergunta que eu fiz e que você deve estar fazendo: pastor, então e os anjos não são eternos? São. É claro que os anjos não têm fim a sua idade. Eles tiveram um começo, mas eles não têm um fim. Ao contrário de Cristo, Cristo não teve começo. E também não tem fim. Mas os anjos tiveram um começo, porque os anjos são criaturas de Deus, portanto foram criadas por Deus, mas eles não têm um fim. O fim no sentido apenas da sua vida. Eles não têm fim, eles não morrem como você e eu morremos. Eles não têm transição de estado. Eles são espírito. Nós somos carne, somos humanos. Um dia mais tarde iremos ser corpo glorificado, ou não. Ou não. Mas Cristo é eterno. Não apenas daquilo que concerne à sua existência. Não apenas daquilo que concerne aos anos da sua vida. Cristo é eterno, não tem começo nem tem fim. Ele próprio criou os anjos em união com o Pai e o Espírito Santo. Lembre-se de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E tudo aquilo que foi feito, o que é que foi feito? Lá no princípio. Os anjos em primeiro lugar. E a seguir tudo o resto, o universo, a Terra, as estrelas, os planetas, o espaço cósmico. Mas no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E sem ele, nada daquilo que se fez foi feito. Então ele criou os anjos com o Pai, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo. Portanto, Jesus é maior do que do mundo. Jesus é maior do que a própria criação, incluindo também aqui os anjos. A outra pergunta que se pode fazer é: os anjos podem mudar? Claro que sim. Os anjos mudam. São seres celestiais, são seres espirituais. Tanto os anjos do céu como os anjos caídos, os anjos demoníacos, eles são seres espirituais. Mas eles mudam. Eles têm mudanças. A Bíblia narra que Deus criou os anjos, mas a mesma Bíblia também narra que eles mudaram de pensamento. Eles mudaram de atitude, eles quebraram a ordem divina, eles quebraram a vontade de Deus, eles se afastaram de Deus. Foram por isso criados com uma natureza mutável. Eles podem mudar de posição, eles mudaram de posição, mas Cristo não muda. Cristo é eterno. Cristo não muda no seu amor, Cristo não muda na sua justiça, Cristo não muda nos seus atributos exclusivos, onipotência, onisciência e onipresença. Cristo não muda na sua santidade e Cristo não muda nos seus propósitos. Deixa-me fazer aqui um parênteses. É muito fácil nós queremos manipular a Cristo. Cristo é amor. Cristo chorou junto ao túmulo de Lázaro. Cristo se emocionou com variadíssimas situações. Cristo olhou para um centurião que não tinha nada de cristão nem de judeu. E através da sua convicção acerca da autoridade, Cristo assentiu em que o seu servo fosse curado. Cristo foi troçado à porta de Jairo, do casa de Jairo. Começaram rindo, troçando de Cristo.
Mas ele levou avante a sua atitude de querer salvar a filha de Jairo. Portanto, Cristo não muda, independentemente daquilo que nós queremos fazer ou de queremos manipular a Cristo. Cristo, os seus atributos, o seu caráter divino, ele não muda, ele é eterno, é imutável, é para sempre. E por isso, ele recebeu de Deus a autoridade suprema. E isso é o nosso quarto ponto. É a comparação dos anjos com a sua autoridade. Está aí nos versos 13 e 14. Veja, novamente, o autor chamando a si algumas partes, alguns trechos de frase do Antigo Testamento. Ora, a qual dos anjos, verso 13, jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos postrado dos teus pés. Não são todos eles quem? Aos anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós sabemos, falamos muito e iríamos falar muito e falaremos muito. Eu digo, na minha parte, você sempre me há de ouvir até que este corpo tenha vida, até o seu último suspiro, que Cristo é detentor de toda a autoridade, no céu, na terra, nos mares e debaixo da terra. Ele é detentor, porque foi isso que o Pai lhe deu na sua primeira vitória, a sua vitória na cruz. O Pai o agraciou publicamente com toda a autoridade. Por isso o sentou à sua direita. Jesus hoje está sentado no trono do universo. Mas uma coisa é nós sabermos isso, outra coisa é nós estarmos convictos disso. E o problema aqui do autor de Hebreus é trazer à luz a convicção dos judeus. Eles acreditavam, não que Cristo era a autoridade máxima, porque eles acreditavam que Moisés era a autoridade máxima. Moisés, até à vinda do Messias, que eles não queriam que já tivesse vindo, Moisés era a autoridade máxima de Deus aqui na terra. Mas o autor de Hebreus está agora dizendo, escuta, calma, existe um que detém toda a autoridade. E esse que detém toda a autoridade é aquele que vocês querem trocar por outras coisas que são sombras, que são somente aparências e que já passaram, já perderam o seu prazo de validade. Já cumpriram o seu objetivo. Cristo recebeu toda a autoridade no céu, sentado no trono do universo, à direita de Deus. Cristo recebeu toda a autoridade da terra, porque ele recebeu um reino. O mesmo reino que Adão e Eva entregaram nas mãos de Satanás, Cristo veio reaver. Ele hoje reina sobre a terra. É certo que Satanás ainda anda fazendo das suas, mas Cristo reina sobre a terra. Satanás tem um tempo muito limitado, tem um tempo determinado para fazer ainda qualquer coisa, ainda que queira e lhe apeteça. Mas é Cristo que reina, é Ele que comanda a história da humanidade. A nossa história não é comandada por acaso, nem pelo destino. A nossa história é comandada por Cristo. Ele está na estrutura, comandando a estrutura da sua vida. Apenas está aguardando a sua vitória final. E nós que estamos estudando o livro do Apocalipse, nós estamos vendo qual é a vitória final de Cristo. É a sua vitória, a sua própria vitória, juntamente com a igreja gloriosa, com a igreja vitoriosa, aquela que venceu, que não se deixou de mover, que prevaleceu na sua fé, que lutou, foi uma verdadeira apologeta do Evangelho. Essa vai também ter a sua vitória final, juntamente com Cristo. Quanto aos seus inimigos, eles já foram colocados debaixo dos seus pés. E eles ainda serão colocados publicamente debaixo dos seus pés, que é o que está aí a dizer no verso 13. Até que eu te ponha os teus inimigos postrados dos teus pés.
prostrado dos teus pés. Está lá em Isaías. Se você quiser depois procurar, está em Isaías 18. Quais são os inimigos que Deus ainda vai colocar, já colocou e ainda vai colocar debaixo dos pés de Cristo? São os seus inimigos principais. São os seus arquirrivais, a saber, a morte, o inferno, o diabo e o pecado. A manifestação de Cristo nesta terra foi para combater estes 4 inimigos. A morte, o inferno, o diabo e o pecado. Mas ele não vai ficar só por aqui. Ele venceu na sua área espiritual, enquanto andou aqui na terra, com a sua obra, com as suas palavras, com o seu ensinamento, com a criação da sua igreja. E depois vai vencê-los novamente no dia do juízo final, quando ele publicamente mostrar a todos nós, aos crentes e aos descrentes, que ele é detentor de toda a autoridade, porque ele tem os seus pés, sobre os seus inimigos. Ele já os venceu. Apenas está aguardando o momento final de tornar público. Por isso é que a Bíblia diz, todo o mundo dobrará o seu joelho a Jesus Cristo. Porquê? Porque ele tem toda a autoridade. Mas ele também está aguardando, conforme eu disse, um outro momento público. A consumação final da vitória da sua igreja. Do povo redimido. Isso vai ser público. Você hoje, olha o que eu estou dizendo. Você hoje está sendo perseguido por aquilo que você crê. Eu já ouvi tanta palavrinha tão linda, tão bonita, acerca de mim como crente. Mariquinhas e outras palavrinhas assim. Por ser crente. Agora, você tem 2 caminhos apenas. Ou aceita essas palavras, engole-as e segue em frente, porque a sua vitória vai ser muito maior. Ou você aceita essas palavras, sente-se perseguido, sente-se denegrido na sua imagem, na sua convicção, no seu caráter, no seu orgulho, e retorna, volta atrás. Nós seremos apresentados por Cristo na presença de Deus, como um povo redimido, limpo, purificado, e seremos então, por Cristo também, glorificados para todo sempre. Este é o trabalho que Cristo está fazendo à direita de Deus. Jesus não é um Deus estático. Jesus não venceu, triunfou, entrou nos céus de forma triunfante, sentou-se à direita de Deus, recebeu o seu cetro da autoridade e agora não faz nada, não. O autor de Hebreus, em toda a sua carta, ele está alertando que Cristo está trabalhando em favor dos seus. Cristo subiu, mas não nos abandonou. Ele está comandando a história. Ele está aguardando o tempo certo da vitória final. Enquanto isso, este é o trabalho de Jesus. Do Cristo Jesus, do Cristo glorificado pelo Pai. Agora, o que é que os anjos estão fazendo? Os anjos estão executando as ordens de Jesus. Por isso é que ele diz no verso 14: não são todos eles ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Você e eu. A Igreja de Cristo. O que é que os anjos estão fazendo? Estão sendo enviados por Cristo para serviço, para auxílio, para promover conforto, para promover consolo aos que hão de herdar a salvação, à Igreja de Cristo, à noiva do Senhor Jesus. Eles estão executando as suas ordens. Eles estão ministrando aos salvos. Eles estão ministrando àqueles que foram comprados com o seu sangue. E aqui então agora temos um erro. Eu vou fazer aqui uma paragem. Porque aqueles que buscam, que não são crentes e buscam a anjos por ajuda, eles estão idolatrando. Porque eles não estão buscando a ajuda diretamente a Cristo, a Deus. Eles estão buscando ajuda
aos servos de Deus, aos vassalos de Cristo, àqueles que só são meramente ministros. Podiam ter ido buscar mais acima, mas não, ficaram cá para campo, com a parte mais baixa. Entenda que de maneira invisível e imperceptível, o aparecimento de anjos em sonhos ou visões aos homens não passam de superstição popular. Não tem nada de bíblico. De todas as vezes que os anjos apareceram aos homens no Antigo Testamento, foi para fazer obra de Deus. Foi para anunciar obra de Deus. Foi para anunciar palavra de Deus. Os anjos apareceram a Abraão. Os anjos apareceram a Moisés, a Isaac, a Jacó, a Balaão com a sua mula, a José. Tudo isto para quê? E outros, para que é que eles apareceram? Para proclamar o Evangelho, para anunciar a obra de Deus. Não foi para serem adorados, não foi para passarem uma informação ultra secreta da parte de Deus, lá do quartel-general de Deus, não. Eles estiveram na presença dos homens para anunciar obra de Deus, palavra de Deus. Não é mais necessário, porquê? Porque nós hoje temos o Espírito Santo, que nos anuncia a obra e a palavra de Deus. Nós hoje temos o Espírito Santo, entregue pelo próprio Cristo, para nos iluminar a nossa mente, para que entendamos a palavra revelada e escrita que está nas nossas mãos. Hoje não é necessário mais anjos aparecerem aos homens. Garanto-lhe, meu querido e minha querida, que não vai aparecer mais nenhum anjo. Há 2000 anos que não aparece anjos a homens. E quando aparece na sua mente, isso é superstição, isso é imaginação. Porque Deus não vai mais enviar anjos anunciando a obra está concluída, a obra está feita. Agora é só preciso continuá-la, é só preciso anunciá-la, é só preciso proclamá-la. O contraste, então, o autor de Hebreus contrasta plenamente a posição de Cristo e a posição dos anjos. E depois pergunta, por que é que vocês querem seguir a anjos se podem seguir a Cristo, que é muito melhor? Cristo é o general. É o comandante supremo das forças espirituais e celestiais. Os anjos são os seus soldados. Então por que é que eu hei de dar importância a um soldado se eu posso dar importância a um general? Se ele próprio na cruz, ele veio nos abrir um caminho para chegar à presença do general. Ele rompeu o véu, ele rompeu a barreira espiritual e como quem dissesse, agora podem entrar. Antigamente não. Antigamente eram os anjos, eram os profetas, eram as manifestações, as epifanias de Deus, as manifestações da sua glória. Mas agora o véu está rasgado. A porta está aberta, o caminho está traçado para chegar à presença do Pai na sala do trono. Portanto, não é necessário mais anjos. Anjos servem hoje. Sempre serviram e sempre hão de servir para ministrar aos que são salvos. Se nós nos lembrarmos no jardim do Getsemane, Lucas nos conta isso, que Jesus estava plenamente agoniado. Ele disse aos seus discípulos, ficai aqui orando comigo, porque a minha alma está agoniada de morte. Ele se afasta numa distância de um tiro de flecha, cerca de 10 a 20 metros, e ele coloca a sua cara, a sua face no chão, chorando, com uma depressão tal que o seu suor se tornaram em gotas de sangue. E diz a Bíblia que os anjos vieram e o consolavam. É para isso que servem os anjos. É para o consolar. Deixa-me terminar com duas mensagens que o autor de Hebreus nos traz. A primeira mensagem é para nós entendermos, a primeira palavra é para nós entendermos qual era a mensagem ao povo hebreu que se tinha convertido ao cristianismo
mas estava prestes a voltar para trás. O autor de Hebreus, com esta argumentação, com estas comparações, ele está perguntando porquê? Porquê voltar ao judaísmo? Qual é a vossa vantagem? Onde é que está a vantagem nisso? Porquê é que vocês argumentam que é melhor o judaísmo porque a lei foi entregue por Moisés, ou foi entregue a Moisés por meio de anjos? Porquê é que vocês colocam os anjos aí no judaísmo como uma fonte de alguma autoridade? Algum benefício? Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão. Cristo é superior aos sacrifícios do templo. A sua mensagem, a mensagem de Cristo, é superior à mensagem de Moisés. Então por que voltar atrás? Por que voltar ao judaísmo? Voltar atrás é um retrocesso. É escolher as trevas em vez de escolher a luz. É escolher aquilo que é concreto, que é real, que é definitivo, por aquilo que é indefinitivo. Por aquilo que é surreal. Por aquilo que é apenas um protótipo daquilo que aparecerá mais à frente e apareceu com o nascimento de Cristo. Cristo é superior até aos anjos. E o nome de Cristo, Kyrios em grego, Senhor, Yahweh, é muito superior ao nome que os anjos suportam. Mas a segunda palavra tem a ver com a mensagem para os cristãos de hoje. Para mim e para si. Por alguma razão você já pensou em voltar atrás? Por alguma razão você já pensou em abandonar? Já chega. Basta. Não era isto que eu pensava. Eu estou frustrado. Eu estou desanimado. Então a mensagem é para si. Em primeiro lugar, tenho aqui 5 pontos para falar convosco acerca desta mensagem. Em primeiro lugar, nós devemos mais do que nunca, e nomeadamente nos tempos tão conturbados que nós estamos vivendo, nós devemos entronizar a Cristo como o Senhor da nossa vida. Deixe Cristo, deixe ser Ele a comandar o rumo da sua vida. Deixe ser teimoso, deixe de lutar, deixe de andar remando contra a corrente. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é um Deus estático. Ele não venceu e agora está a gozar do seu triunfo. Ele já trabalhou em função de si e de mim. E Ele continua trabalhando em função da sua igreja. Sentado à direita do Pai. Ele está advogando a sua causa diante do Pai. E por causa disso, para isso mesmo é que Deus lhe concedeu todo o poder no céu e na terra. Quem melhor que Cristo para falar ao Pai em benefício da sua vida? Não existe anjo, não existe Moisés e não existe religião, nem placa denominativa de religião nenhuma. Cristo é superior. Por isso, em segundo lugar, nós devemos crer nele. Nós devemos adorá-lo. Louvá-lo como Deus. Se você dá tanta importância aos anjos, repare que os anjos fazem isso. Os anjos creem nele, o adoram e o louvam. Ao contraste dos anjos celestiais, os anjos caídos apenas creem em Jesus. Eles creem, mas fogem. Não o adoram, têm pavor. Não o louvam, blasfemam contra ele. Mas a diferença entre nós e os anjos é que os anjos o louvam por causa da sua natureza. Os anjos foram criados para louvar a Deus e para ministrar aos que são salvos. Mas nós o adoramos, nós o louvamos por causa da nossa consciência. Qual, pastor? A consciência de que fomos perdoados por Ele.
Nós éramos inimigos dele. Nós éramos um povo miserável, um povo hostil, um povo depravado. Mas mesmo assim Cristo nos perdoou. Então, por causa dessa consciência que nós temos, que Ele nos perdoou, é por isso é que nós o louvamos. Antigamente não o louvávamos, mas agora o louvamos. Antigamente blasfemávamos com as práticas do nosso pecado. Hoje o louvamos por causa do perdão que Ele nos concedeu, por causa da sua graça e da sua misericórdia. E isso os anjos não entendem. Não, pastor, não. Porque quando os anjos se rebelaram, Lúcifer e uma terça parte dos anjos do céu se rebelaram contra Deus, Deus os enviou diretamente para o inferno. Deus os condenou diretamente sem uma segunda oportunidade. Deus não concedeu perdão aos anjos. E nem permite que eles se arrependem. Não sei se será possível, mas Deus não permite. Mas Deus permitiu à raça humana pecar e se arrepender. Deus permitiu que a raça humana conseguisse reconhecer o seu erro e se arrepender na presença de Cristo. Os anjos não entendem porque eles podem se arrepender e nós não. Esse é um mistério que nós não conseguimos entender, mas que é uma dúvida dos anjos. Apesar disso, em terceiro lugar, nós devemos agradecer a Deus. Não adorando os anjos, não reverenciando os anjos, mas agradecendo a Deus todos os dias pelo ministério dos anjos. Nós não os vemos, nós não os sentimos, nós não os ouvimos, mas nós sabemos que eles são enviados por Deus em nosso favor. Eu, se estivesse presente à congregação, eu diria isto: levante a sua mão quem já não foi liberto no último segundo por uma tragédia qualquer. Uma coisa que ia acontecer, mas que você mudou de rumo e a coisa aconteceu e não o atingiu. E são anjos de Deus. Foram enviados por Deus para os guardar, para os defender. Nós não oramos a anjos. Apenas suplicamos a Deus que os envie. Aprenda a orar assim a Deus. Essa é mais uma das formas da demonstração da total confiança que você tem nele. Quando você chega ao ponto de dizer: Senhor, envia os teus anjos que me consolem, que me ajudem, que me guardem. Você está confiante totalmente na dependência em Deus. Está confiante totalmente na providência de Deus. Faça como os grandes homens bíblicos. Confie em Deus. Porque Ele tem meios, Ele tem instrumentos atuantes na sua e na minha vida. Mas em quarto lugar, você repare que em nenhum momento, você que já leu a sua Bíblia na sua totalidade, eu já a li várias vezes e leio-a várias vezes, e nós estamos estudando agora. Esse é um privilégio que nós temos, não é lendo, é estudando. Livro por livro. E nós não encontramos ainda o que a Bíblia nos exorte a falarmos com os anjos. Em nenhum lado a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina a falar com anjos. Em nenhum lado a Bíblia nos ensina a seguir os anjos ou a buscar anjos. A Bíblia nos ensina a falarmos com Deus, a buscarmos a Deus, a seguirmos a Cristo. Entenda uma coisa que eu lhe vou dizer. E isto é muito importante. Porque Deus é um Deus ordeiro. Deus não é um Deus que faz as coisas, vai fazendo à medida que as coisas vão... Não, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus metódico, Ele tem método. O ministério dos anjos... Quem manda nos anjos, assim para você entender, quem manda nos anjos, quem dá ordens aos anjos, é o próprio Deus. O ministério dos anjos é da exclusiva competência de Deus.
Repare que eu vou-lhe simplificar a coisa. Por exemplo, o exército de um outro país qualquer que não é o seu. Mas você é um oficial. Você vai dar ordens aos soldados do outro exército? Não, quem vai dar ordem aos soldados desse exército são os oficiais desse exército, desse país. Então, os anjos são vassalos, são soldados do exército de Deus. Deus é que é o general. Você não pode dar ordem a anjos, você não pode seguir anjos, você não pode buscar anjos. Isso, se você fizer isso, se você buscar contacto com os anjos, isso é pura idolatria. Porque você está tirando os olhos de quem deve colocar e está colocando os olhos em meros ministros, em meros soldados. Está a trocar o maior pelo menor. Isso é idolatria. E repare que o próprio apóstolo, ele caiu várias vezes nessa tentação. O livro do Apocalipse, pelo menos em 3 vezes, nos mostra isso. Eu fui buscar o Apocalipse 19, verso 10, e diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Estava um anjo na presença de João. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não se ajoelhe, não busque contacto com anjos, busque contacto direto com Deus, porque foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que ele fez naquela cruz. Foi dar-lhe a oportunidade de você ter contacto direto com Deus. Agora a pergunta é, por que é que Deus não permite que vejamos os anjos? E isso tem resposta no nosso coração. E eu digo-lhe, por causa da corrupção do nosso coração, Deus não permite. Porque conforme nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados seres adoradores. O homem e a mulher são adoradores por excelência. E eu digo-lhe, se o homem não adorar a Deus, ele vai ter que adorar a outra coisa qualquer, porque ele é um adorador. Ele tem que ter um ídolo. Ele tem que ser fã de alguma coisa. Então, se nós víssemos anjos, nós íamos cair na mesma tentação que o apóstolo João teve. Ou caiu. Que é prostrar-se a seus pés para adorá-lo. É claro que se você vir algo sobrenatural, isso vai trabalhar com a sua natureza. E automaticamente, por causa da corrupção do seu coração, por causa da sua natureza caída, corrupta, você vai cair na tentação de adorar um anjo. Ah, mas é um anjo, pastor. E nem que fossem 40 ou 50. É a Cristo que nós temos que adorar. É a Deus que nós temos que adorar. Sempre haverá tendência a que nos inclinássemos ou os adorássemos. Outra coisa importante que nós devemos saber é que nós somos servidos por uma raça superior à nossa. Eles são muito mais poderosos que nós, muito mais fortes que nós, muito mais inteligentes que nós, com outros atributos que nós não temos, mas eles são meramente instrumentos de Deus. Eles são ministros de Deus. E isso nos deveria causar um certo santo orgulho. Que uma raça muito superior à nossa nos ministram, nos auxiliam, nos consolam, trabalham em nosso favor mediante as ordens de Deus. Mas olhe, em quinto lugar, muito importante, nós não esquecermos que o diabo também é um anjo. E o diabo também opera milagres, sinais, maravilhas. A própria Bíblia diz que o diabo e os seus agentes, eles produzem milagres. Eles fazem cair fogo do céu. Fazem coisas feias se tornarem belas. Portanto, não vá em cantigas. Na dúvida, se aquele anjo que você supostamente vê, e eu quero lhe falar honestamente, deixe-se disso. Siga apenas a Cristo e a Deus.
se humilhe na presença do Espírito Santo de Deus, na presença da glória santíssima de Deus, e deixe-se dessas coisas de anjos, porque possivelmente aparecerá não um anjo de Deus, mas um anjo do demónio. E você vai adorá-lo, e você vai venerá-lo. Por isso nós não tememos o diabo. E não tememos o diabo porque, assim como Cristo é superior aos anjos do céu, também ele é superior aos anjos do diabo. Porque ele recebeu um nome que é sobre todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, o diabo é um anjo. Eu não temo o diabo porque eu sou crente, fiel seguidor daquele que é maior do que os anjos, tanto os do céu como os do inferno, como os do diabo. Cristão que é cristão não deve temer nunca o diabo. Mas apesar disso, será tentado porque Cristo foi. Será assediado porque Cristo também o foi. Será seduzido porque Cristo também o foi. Mas nunca cairá nas suas presas porque Cristo também não caiu. Entende isto? Guarde isto no seu coração. Isto é muito importante que você saiba e que você guarde. Não tema o diabo. Mas não pense que não será tentado, assediado, seduzido. A não ser que você queira. Através da prática do pecado continuado. Porque eu já lhe disse, o diabo é exímio, é expert em trazer coisas boas à sua vida. E você se arregala, você se alegra daquilo que vê. Porque na realidade, quer que eu lhe diga uma coisa? Eu acho que já disse aqui, mas eu vou dizer novamente. O pecado é bom. O pecado é prazeroso. O pecado nos produz coisas boas. O problema é que tem um tempo limitado. E a fatura é muito alta a pagar. É um aluguer de longa duração. Que você nunca mais vai ser dono da sua vida. Melhor é seguir a palavra com toda a renúncia inferida, com todo o abrir mão, com toda a dor, com perseguição, muitas vezes até com o pagamento com a própria vida, mas seguir a Cristo, quando não há mais fatura a pagar, porque Ele já pagou tudo na sua totalidade. E seguir a Cristo nos traz um prazer, não aqui nesta terra, mas um prazer vindouro, que é a felicidade eterna, na presença do Pai, louvando e adorando, todos os dias, pelos séculos dos séculos. Vale a pena. Vale a pena não voltar para trás. Agora, outra coisa importante que eu queria lhe dizer. Satanás pode fazer serviço a Deus. Por outras palavras, Deus pode se utilizar de Satanás para o seu serviço. E eu digo, pode. Paulo nos apresenta aqui um episódio de alguém que andava em fornicação com 1 Coríntios 5, vamos lá rapidamente, só para você ver que Deus pode se utilizar de Satanás. 1 Coríntios 5, verso 5. E no verso 1 nós vamos entender que havia alguém impuro, numa imoralidade. Capítulo 5, verso 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então um filho estava possuindo, não sei se era a mãe, a própria mãe, ou não sei se era a sua madrasta, era a mulher do seu pai. E então aí no verso 5, olha o que é que acontece a esse tal que pratica a imoralidade. Paulo diz, verso 4,
Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Deus pode utilizar os serviços do demónio. Crente que não teme em ouvir a chamada ao arrependimento, continua na prática do pecado e é entregue ao diabo. Sofre por culpa própria. O diabo o irá ensinar que é melhor servir a Deus do que a ele. É melhor ser perseguido, é melhor ser sofrido do que servir ao diabo. E é neste ponto, ou até neste ponto, os anjos caídos estão debaixo da autoridade de Deus. Querida igreja, confessa a Cristo os seus temores. Peça-lhe perdão por causa das suas vacilações. Você está vacilante. Você está indeciso. Conforme eu comecei este sermão, você está a pontos de baixar os braços. Você está a pontos de largar, de abandonar. Peça perdão a Deus por isso. Peça perdão a Cristo. Porque ao dar ouvidos a essas suposições, a esses sentimentos, a essas emoções, você está inconscientemente tentando anular a obra de Cristo na cruz. Jesus veio para lhe dar vida e vida abundante. Jesus veio para lhe dar vida, como é transliterado do grego, vida abundante é vida equilibrada. Jesus veio para isso. Ora, se você está frustrado, magoado, sentindo-se abandonado, sentindo-se enganado, e continua dando orientações e dando ouvidos a esses sentimentos, você está denegrindo, você está anuando essa vida equilibrada que Jesus veio trazer à sua vida. Então peça-lhe perdão por tal fraqueza. E creia, como diz em 1 João, que Ele é fiel e justo e misericordioso para lhe perdoar todos os seus pecados. Até esses, o pecado da frustração, o pecado da angústia. Renove com Ele a sua entrega pessoal. Pastor, mas já me entreguei uma vez. Quero que uma coisa que eu lhe diga, meu querido. Ao fim de 34 anos, eu estou quase todos os dias, eu faço a mesma oração que fiz lá atrás, há 34, 35 anos. Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Agarra nas rédeas da minha vida. Toma o leme da minha vida. Faça isso todos os dias. Como eu disse, a carta de Filipenses nos ensina, a última mensagem de Filipenses, que a salvação não é nada que se dê por definitivo. A salvação não é um ato, não é um momento. A salvação é um progresso crescente que dura por toda a nossa vida. A nossa entrega pessoal a Cristo faz parte da nossa salvação, faz parte da nossa santificação. Quanto mais você se entregar a Cristo todos os dias, mais você é santo. Porque você passa a declarar publicamente ao mundo e ao mundo espiritual que você é de Cristo. E você precisa fazer isso. Está abatido, está frustrado, está magoado. Não se preocupe. Deus enviará anjos em seu favor para o consolarem, para ajeitarem os seus caminhos, para lhe aplainar os seus caminhos. Não pense que você está andando sozinho neste mundo tenebroso. Você tem alguém que o ajuda, diretamente da parte de Deus. Creia nisso. Fala a Cristo em como reconhece toda a sua autoridade e nela tem toda a sua confiança.
Não se abata, não desanime. E muito mais importante, não troque Cristo por coisa alguma. Não vale a pena. Se você está trocando Cristo porque está sofrendo, eu garanto que você vai sofrer mais ainda. Amém. Senhor Deus, te agradeço, Pai. Nós te agradecemos. E nós te louvamos, Jesus, pela tua imensa obra. E nós te louvamos, ó Deus, por trazeres à nossa vida este Cristo, este Jesus, o teu Filho amado. Fizeste-o parte de nós, Senhor. Então, ó Pai, nos ajuda a compreender esta mensagem que ouvimos. Mas nos ajuda mais ainda, Senhor, a entender esta vida que nós estamos vivendo. Não nos deixe, Senhor, desanimar. Não nos deixe, Senhor, amargurar, frustrar. Que não passe pelas nossas cabeças, nossas mentes, Senhor, a ideia de abandonar, de voltar atrás. Te peço, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, que nos mantém firmes nos momentos em que nós vivemos, complicados, difíceis. Apenas a confiança e a fé em Ti, ó Cristo, nos move e nos mantém. Essa é a oração que nós fazemos esta noite, Senhor, no fim de ouvirmos a Tua palavra. E esse é o verdadeiro milagre que nós pedimos. É que fortaleças e consolides a nossa fé em Ti. Nos coloques, Senhor, os nossos olhos somente em Ti. Para que um dia possamos também, publicamente, sermos reconhecidos como vitoriosos, a Igreja vitoriosa, a Igreja que venceu, sobre tudo e sobre todos. E isso tudo seja assim, Senhor, para a Tua honra e glória. E é em nome de Jesus que eu assim oro, e assim eu te peço, e assim acredito. Amém, e glória a Deus, e que Deus os abençoe em nome de Jesus.